queridos irmãos e irmãs. É sempre muito bom estar junto com vocês e mais este dia, compartilhando a palavra de Deus neste momento de devoção. Eu sou o pastor Tiago Martinho Arndt, sou pastor na paróquia Redentor de Vitória, no Espírito Santo, e quero compartilhar com vocês no dia de hoje, terça-feira, 28 de julho, o texto do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, dos versículos 19 até o 26, onde está escrito: Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda a boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas, agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Até aqui esse texto muito bonito do apóstolo Paulo, onde ele escreve aos cristãos que vivem em Roma e também para nós hoje. E essa carta do apóstolo Paulo aos Romanos é uma carta bastante doutrinária. Ele explica muita coisa aos cristãos que estavam em Roma naquele primeiro momento. E nesse trecho ele fala muito sobre a função da lei. Antes ele havia falado sobre o pecado e agora o pecado junto com a lei, né? A lei ela tem funções importantes, mas ela não tem a função de salvar. A lei ela não salva. A lei nos mostra que nós somos pecadores, que não guardamos e não realizamos perfeitamente a vontade de Deus. Os judeus, naquela época em que o apóstolo Paulo escreveu essa carta, o povo que tinha origem nos patriarcas, eles tinham a ideia de que seriam salvos por serem judeus, serem da descendência dos patriarcas, e também por guardarem a lei, os mandamentos. Para eles isso dava a garantia da salvação. Muitas pessoas acham que hoje podem ser salvas por serem pessoas boas, que não dependeriam de outra maneira para ser salvo. Mas o texto bíblico nos mostra que não é bem assim, é bem diferente. Porque perante Deus, todos estão na mesma condição. Todos são pecadores. A lei de Deus mostra isso. E não existe exceção, não tem ninguém que se escape. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, diz o apóstolo Paulo. Todos precisam da graça de Deus. Por isso Deus precisou agir. Pelo ser humano nós não teríamos forças necessárias para realizar algo que nos salvasse. Mas Deus agiu para mudar a nossa situação. Por isso Jesus veio a este mundo. E ali realiza toda a sua obra para nos entregar a sua justiça, nos torna justos perante Deus, ao nos dar vida através da sua morte. Assim nós assumimos a justiça divina. Deus coloca a sua justiça sobre nós no dia em que nós somos batizados, quando nós cremos em Jesus Cristo. Muitos hoje podem pensar que são salvos porque sua família é cristã, porque são pessoas boas. Não. A salvação nos é dada mediante a fé. Não é algo conquistado. Não tem nenhum mérito nosso, somente os méritos de Cristo, que com o seu sangue entregou a sua vida
por nós e assim nos torna justos, justificados. Essa palavra é bastante presente na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Podemos viver, meus irmãos, nossos dias nessa certeza de que Deus se entregou o seu Filho por nós para nos dar perdão dos nossos pecados. E assim possamos viver os nossos dias arrependidos, vivendo como filhos de Deus, testemunhando através da ação do Espírito Santo em nós, através das nossas palavras, através das nossas boas ações, mostrando desse amor que Deus tem por nós e aguardando o retorno do nosso Salvador. Que Deus sempre nos mantenha firmes nessas palavras. Falamos com Deus em oração. Bondoso Deus, gracioso Pai Celestial, graças nós te damos por mais este dia que Tu nos concedes, sempre com a Tua proteção, com o Teu amor, com o Teu cuidado. Te agradecemos especialmente por enviares a Jesus Cristo para ser o nosso Salvador. Nós reconhecemos que somos pecadores e que precisamos da graça revelada em Cristo Jesus, precisamos do Seu perdão. Reconhecemos que cometemos inúmeros pecados contra Ti e contra as pessoas que estão ao nosso redor. Por isso sempre pedimos perdão. E agradecemos por nos dar esse perdão em Jesus Cristo. Te pedimos que envies o Teu Espírito Santo para que nos acompanhe, para que nos guie, para que nos mantenha no caminho que é Jesus Cristo para a salvação e que também nos auxilie a realizar boas obras de amor ao nosso próximo. Te pedimos que nos acompanhes durante este dia, bem como todos os dias de nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, tenham todos um excelente dia e nós nos vemos numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus.